Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal Amador Espírita. Estamos mais uma vez reunidos nesse horário, nesse momento, para o nosso saber e sentir. Esse momento de reflexão e também de refazimento, onde fazemos um pequeno mergulho para dentro, para buscarmos a presença de Jesus através das nossas percepções mais delicadas. É um momento bastante apropriado para todos nós, inclusive para mim, que nos traz aí esse estreitar de laços com os amigos queridos, com Jesus, e também nos permite buscar esse refazimento. Vamos então à prece, pedir a Jesus, o Divino Amigo, que nos envolva nesse instante, estendendo os seus braços amorosos, acolhendo-nos junto ao seu peito amoroso. Assim, Senhor, te agradecemos por todo o bem, por todas as bênçãos que recebemos. E te pedimos que esteja conosco, nos iluminando nesta caminhada terrena, onde precisamos imensamente do teu amor para direcionar as nossas vidas. Assim, Senhor, fica conosco a partir desse instante. Assim seja. Nós vamos dar sequência ao estudo da obra Rumo Certo, editada pela Federação Espírita Brasileira, autoria espiritual do Espírito Emmanuel, psicografia do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. O capítulo de hoje é o de número 51, intitulado Inquietações e Complicações. Então nos perguntamos para iniciar, como é que nós lidamos com as situações da vida? Criamos inquietações, complicamos tudo? Como é que nós lidamos com os desafios, com tudo aquilo que faz parte aí da nossa experiência terrena? Vamos ver aqui o que o Emmanuel nos sugere para a reflexão. A existência terrestre, no fundo, é um estágio do espírito imperecível, no campo das forças físicas, em constante mutação. Daí, as complexidades que apresenta. Então, ele diz que a própria vida na Terra, né, é um estágio do espírito imperecível. Imperecível por quê? Porque quem morre é o corpo. A alma não morre. Não morrendo, o espírito prossegue vivendo e carregando consigo as consequências dos seus atos, sejam elas positivas ou negativas. E natural que, por sermos ainda bastante imperfeitos, né, nós criemos complexidades, né, na nossa vivência, na nossa convivência. Criamos uma série de problemas que vão dificultando a nossa caminhada e vão trazendo-nos dores e até mesmo sofrimentos dos mais variados matizes. O Emmanuel coloca assim, então: a afeição do aluno na escola, a criatura recebe lições na Terra através de problemas. Então, nós somos estudantes, claro, estamos aqui aprendendo, não somos mestres de nada, né? Quem se acredita superior a alguém nesse mundo comete um grande equívoco, até porque tudo que nos acontece nesse mundo tem relação com a nossa condição evolutiva. E ninguém está na Terra em regime de exceção. Mesmo os missionários que aportam aqui, exceto Jesus, estão em evolução. Então, na Terra, os espíritos que estão aqui estão na necessidade evolutiva. E as provas são muito grandes, muitas vezes os problemas, as dificuldades a serem enfrentadas são grandes, porque elas têm raízes nas necessidades de cada um de nós. Necessidade de evolução, de melhoria dos nossos sentimentos, corrigirmos antigos erros, fazermos reparações, reconquistas e aprendermos para o futuro, para que a gente possa, no futuro, termos uma condição melhor nas nossas existências, né? Então, mas como todo aluno na escola, acontece um monte de coisa, né? Hoje, embora não se tenha muito isso, né? Mas antigamente, por exemplo, o aluno que não tivesse notas boas, ele reprovava de ano. Embora a lei humana mude nesse sentido, a lei divina não muda, ela é imutável. Então, se nós não formos aprovados,
naquelas questões onde nós viemos resolver, né, aquelas questões que nós viemos resolver, os problemas que nós viemos resolver, nós teremos que repeti-los. Nós teremos que novamente continuar de onde nós paramos. Ao contrário, muitas vezes, daqui das organizações do mundo, que iludidamente, né, dão prêmios aos homens que eles não merecem, ou que eles não têm direito. Porque alguém que não tenha se esforçado, não tenha adquirido mérito em alguma coisa, na verdade ele não adquiriu aquela coisa. Ele está se enganando e quem o concede isso a ele também o está enganando. Mas a lei divina não. Nós retornamos à Terra para resolver, né? Para fazer as lições de casa. Cada um de nós temos a nossa lição de casa. Só observar a nossa vida, cada um de nós sabe exatamente aquilo que precisa trabalhar para melhorar. Diz o Emmanuel, dificuldade superada, experiência adquirida. Se nós temos êxito numa prova, ganhamos uma experiência, vencemos uma etapa, que vai facilitar depois o desenvolvimento de outras. Tem um raiz naquilo que nós progredimos. Disso procede o imperativo da serenidade, do discernimento em todas as observações e decisões que venhamos a assumir na seara do mundo. Então é necessário usar serenidade, discernimento em todas as decisões. É preciso que a gente seja sereno, que a gente não atropele as coisas, não sejamos imediatistas, não sejamos estouvados, né? Malucos, né? Tentando correr atrás, sabe-se lá do que. É necessário serenidade e discernimento. Discernir para não cometer os enganos. Por mais que a gente queira muito uma coisa, é preciso avaliar se aquilo é bom para nós. Né? Claro que pode haver exceção, mas na maioria das vezes, quem é que cai no conto do bilhete? Nos golpes que envolvem coisas de dinheiro muito grande, né? Onde a pessoa oferece, você me dá 1.000 e eu te dou 100.000, ou eu te dou esse bilhete por R$ 5 e você, é que eu não quero o teu trabalho de lá, né? Você me dá R$ 5.000 e eu não quero o teu trabalho de lá na lotérica, no governo, lá pegar o dinheiro, lá tem 300.000 à sua disposição, e a pessoa vai lá e dá o dinheiro, né? A gente vai lá e passa o recurso para a pessoa que está sendo desonesta conosco. Mas por que a gente cai nessas coisas? Porque somos o quê? Não usamos o nosso discernimento, né? Mesmo as pessoas mais inteligentes e que tenham discernimento podem ser iludidas e ludibriadas em algum momento. Porém, que não seja pela ambição consciente, né? Por aquilo que de querer alguma coisa que na verdade representa algo que nós deveríamos saber de antemão que não é verdade. Então, quantas aflições nos debitam unicamente a invigilância, seja nos desvarios do raciocínio, seja nos exageros da sensibilidade. Olha só, quanta aflição a gente poderia evitar se a gente fosse mais vigilante. Ele diz que a invigilância, o desvario do raciocínio, leva a gente a cometer exageros e a passar por dificuldades, seguramente. Muito claro, como nós comentamos acima, né? A invigilância, às vezes, diante de um comportamento, né? Quantas vezes a gente ouve dizer, ou a gente mesmo fala, né? Se eu tivesse feito tal coisa, ou se eu não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. Porque faltou vigilância. Vigilância para podermos nos conter diante daquilo que naturalmente é um mal e que vai nos levar fatalmente a um sofrimento, a uma dificuldade. Em todos os momentos de acerbidade e aspereza do cotidiano, confiemo-nos ao infinito poder da criação, de que nos achamos totalmente envolvidos em qualquer ponto do universo. Então, seja qual for, né, o momento difícil que a gente enfrenta, a aspereza, né, do problema, do cotidiano, é lógico, não é fácil para nenhum de nós, né, há momentos que a gente, para alguns mais ainda, que a vida se torna, né, um terreno pedregoso, né, perigoso, né, a superfície é áspera, parecendo uma lixa, muitas vezes a gente vai passar a mão ali, machuca, mas por que essa dificuldade? Por que esse problema? Porque nós precisamos, como lição, dessas experiências que nós estamos vivendo. Deus não nos dá provas, ou nos dá, não nos permite determinada prova ou experiência na Terra, se ela não for proveitosa para nós.
E como nos ensina o Livro dos Espíritos, nós pedimos o gênero de provas que queríamos suportar. Estávamos no mundo espiritual e pedimos isso, está lá no Livro dos Espíritos. Chegando aqui, as dificuldades se avolumam e a gente começa então a desertar, né? A renegar, a querer afastar aquilo da gente, porque nós não queremos mais aquela prova, aquela experiência. E, na verdade, temos que confiar em Deus e prosseguir, né? Porque todos estamos envolvidos nas mesmas situações aí da nossa existência. Não existe questões insolúveis para a divina providência. E dentro de semelhante convicção, aprendamos a satisfazer os compromissos que as circunstâncias nos reservem, sem superestimar ou subestimar os acontecimentos que nos cerquem. Não temos que dar nem valor a mais, nem a menos, mas ao contrário, temos que confiar na divina providência, porque para Deus não tem nada insolúvel, mesmo que não seja a solução como nós queríamos que fosse, mas dentro das nossas necessidades. Então precisamos satisfazer os compromissos que as circunstâncias reservam, porque nós temos compromissos. E muitas vezes as coisas não se desdobram como nós gostaríamos. Não significam que elas não têm o seu valor, elas não têm a sua, a sua experiência para nós. Todas as circunstâncias da vida têm alguma coisa para nos ensinar. Então, o Emmanuel coloca aqui, né, que é preciso que a gente satisfaça os compromissos, né, que a gente não deixe de cumprir os nossos deveres aqui na Terra. É necessário cumprir os deveres. Nós temos vários deveres que envolvem as nossas vidas. Deveres da família, deveres no trabalho, deveres na religiosidade, no lazer, na via pública, nas instituições. Temos deveres a cumprir. Todos eles têm uma função na nossa vida. É importante saber, né, se nós estamos satisfazendo esses compromissos, ou se estamos fazendo apenas para cumprir horários, para cumprir o tempo, ou até mesmo fazendo de má fé ou de má vontade, tornando-nos encarcerados naquelas situações que nós estamos vivenciando dessa forma. Equilíbrio edificante e paciência operosa, frequentemente equilíbrio edificante e paciência operosa, ele fala. Né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio, mas equilíbrio com ação. Não aquele que a gente fica com o braço cruzado, né? Ah, eu sou equilibrado, eu não reajo a nada. Isso não é equilíbrio, né? Isso é inércia, indiferença diante da luta, né? É justamente lidarmos com as coisas com tranquilidade e paciência operosa, ou seja, uma paciência trabalhando, fazendo a nossa parte. Frequentemente, a aflição é a nossa própria ansiedade, respeitável, mas inútil, projetada no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes, as quais, em muitos casos, não se verificam como supomos e, por vezes, nem chegam a surgir. Então, muitas aflições são criadas por nós, né, pela nossa própria ansiedade, nos antecipando o futuro. O que o Emmanuel fala, que é respeitável, tá bom, né? Se a gente quer viver assim, mas é inútil, não resolve. E quanta coisa termina de um jeito completamente diferente que a gente projetou, que a gente pensou. Porque nós não confiamos e não damos tempo ao tempo para as coisas resolverem como elas precisam, fazendo, claro, a nossa parte. Vamos fazendo o que nós podemos dentro de cada situação dessa vida. A gente tem que perguntar: que providências eu preciso tomar para resolver essa situação? Quais os caminhos que eu devo procurar ou trilhar para ir na direção que eu quero? Então, né, depois já não é mais com a gente. Se a gente fez todo o esforço possível, aí é com Deus, que sabe da nossa real necessidade. É por isso que pedir a Deus para resolver um problema não significa que Ele vai nos atender como nós estamos imaginando, mas como nós precisamos. Em suma, saibamos amar sem o ônus do apego. Então, amor não é apego.
não é ciúme, não é posse, né? Amor é um sentimento que nós temos de querer o bem do outro. Muitas vezes usamos pejorativamente isso. Eu estou fazendo isso para o teu bem. Não, eu estou fazendo isso para o meu conforto. Eu quero que a pessoa reaja como eu quero que ela reaja. Não é porque é bom para ela, porque é bom para mim. Então, quando eu faço isso, isso não é amor. Quando a gente submete as pessoas, quando a gente aniquila, né, a vontade, o livre-arbítrio do outro, nós não estamos amando. Né? Isso é posse. Tem outros nomes, né? Nem é saudável uma coisa dessa. Então, o amor, ele não tem o ônus do apego, porque o amor é querer o bem do outro, né? Servir sem cobrar impostos de reconhecimento. Hoje mesmo eu ouvi uma pessoa dizendo que os pais dessa pessoa, tudo que eles fazem para ela, eles falam para ela, né? Olha, esse livro aí que você está lendo, fomos nós que demos. Ó, esse sapato que você está vestindo aí, fomos nós que te demos, né? Mas no sentido assim, de humilhar, de dizer que a pessoa não tem nada e eles têm tudo, né? Então, quando a gente faz alguma coisa para alguém, temos que agir como Jesus nos ensinou, que não sabe a mão direita o que faz a esquerda, que é o bem desinteressado, que conforme o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, é o único agradável a Deus. O único bem agradável a Deus é o desinteressado. Se eu faço alguma coisa para alguém esperando que sequer um muito obrigado, já recebi a minha recompensa. Não tenho mérito nenhum sobre aquilo. Isso é muito preocupante, porque muitas vezes nós fazemos isso. Nós não temos essa grandeza de, de simplesmente fazer, fazer por amor, pelo bem do outro, e o outro lide com aquilo como puder. Nós não fazemos isso. Desculpar sem apresentar faturas de suposta superioridade. Há quem desculpa, mas cobra. Né? Fica sempre falando do problema na linguagem popular, né? Jogando na cara, né? Tá sempre falando, irmão. Então não perdoou, então não desculpou. Quem desculpa esquece. Não a ideia, mas muda o sentimento em relação àquilo. A gente muda o sentimento. O que é mudar o sentimento? É pensar na coisa e não sentir mais nenhum mal-estar em relação àquilo. Isso é desculpar, isso é perdoar. Agir para o bem sem qualquer taxa de irritabilidade ou excitação. Quantas vezes, né, a gente faz, mas faz irritado, faz dando patada nos outros, né? Como diz um amigo meu, mordendo até a sombra, né? Passa por perto de nós. Isso não é bem, né? O bem é feito com serenidade, com tranquilidade, com desprendimento, com alegria, com suavidade, né? Eu li numa obra uma vez que Paulo, ele serviu até a exaustão das suas forças sem pesar a ninguém. Mas muitas vezes nós até ajudamos, mas pesamos nos ombros dos outros por causa dessa ajuda. Abstenhamos-nos de acrescentar a sombra da inquietude aos processos da vida, que nos objetivam o indispensável burilamento moral. E dedicados fielmente à execução dos deveres que a vida nos atribui, entreguemos as complicações do mundo à intervenção e ao critério da sabedoria de Deus. Então, sem ansiedade, sem ficar antecipando nada, fazendo o que nós devemos, trabalhando o nosso burilamento moral, né? Dedicando-nos à execução dos deveres. Né? O burilamento moral é mudar a pessoa que nós somos. Deixarmos de ser ciumentos, invejosos, orgulhosos, vaidosos, maledicentes, deixar de guardar mágoa, ressentimento, ódio. Isso é burilamento moral, a gente vai se burilando, vai mudando a pessoa que a gente é. Né? E cumprimento dos deveres, como ele diz aqui, né? Execução dos deveres é verificar o que está sobre a nossa responsabilidade nesse mundo. E o que também nós deveríamos ter tomado alguma providência e ali não fizemos nada. Então, a execução dos deveres ajudam-nos a mantermos o coração tranquilo, né? E entreguemos as complicações a Deus. Ele que sabe como nós merecemos ou como nós podemos ou como o mundo tem que caminhar. Com sua bondade, seu amor, ele sempre fará o melhor por nós. E assim,
aproveitando essa atmosfera acolhedora que nos envolve nesse instante, vamos perceber uma brisa suave, de um perfume dos mais suaves e inebriantes possíveis, que nos chegam ao olfato e à alma, refrescando-nos a intimidade. Nesse momento, sentimos o frescor dessa brisa que vem de Jesus. Ele, o divino amigo, quer o nosso bem, quer nos refrescar do sol escaldante que nos queimou através das intemperanças, da exposição excessiva às paixões inferiores. Ele nos oferece essa refrescância, para que tenhamos forças para recomeçar. Sintamos, então, essa brisa, esse perfume, que não conseguimos identificar a sua fragrância, mas que nos deixa inebriados, alegres, felizes, fortes e dispostos. Em que pese o problema que estejamos enfrentando, seja qual ele for, deixemos-nos impregnar desse perfume, dessa suavidade que vem de Jesus. E assim sentindo esse amor, essa ternura que nos abraça nesse instante, queremos dizer-lhe: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.